Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Todas as quintas-feiras, o nosso encontro marcado aqui às 19 horas, sempre com uma entrevista nova e inédita para você e escolhida por você. Isso mesmo, você que nos segue nas redes sociais e que também envia sua sugestão de pauta através do nosso e-mail. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações e assista os nossos vídeos. Compartilhe, interaja com os nossos entrevistados. Isso é muito interessante e muito bacana para o nosso canal. O assunto a ser tratado hoje vai ser avaliações neuropsicológicas. Solta a vinheta! Ela é neuropsicóloga, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, turma de 1998. Também é mestre em avaliações psicológicas pela Universidade de São Francisco. Tem especialização em reabilitação neuropsicológica, Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E também especialização em neuropsicologia pelo Centro de Estudos Psicocirúrgicos e Divisão de Psicologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E é doutora em Ciências Médicas do Departamento de Neurologia das Faculdades de Ciências Médicas da Unicamp. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Marina Liberalesso Neri. Seja muito bem-vinda. Olá, Nelson. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse bate-papo. Agradeço muito pelo convite, tá bom? E vamos lá, conversar de um tema tão atual e tão relevante, né, na vida de muitas pessoas. Bom, obrigada pela apresentação, né, carinhosa e tudo mais, agradeço muito. Então, como você disse, eu sou psicóloga de formação, né? Depois eu fui buscar aprofundar meus conhecimentos em algumas áreas que a gente tem apenas uma pincelada na faculdade, né? Então, até já entrando um pouquinho aí nessa questão da formação, se eu puder dar uma dica, é que a gente precisa fazer algum tipo de especialização na área de neurociências para atuar na área de avaliação neuropsicológica, tá? Porque essas disciplinas a gente tem 1 ou 2 semestres no máximo na área de graduação, tá ok? Doutora Marina, iniciando o nosso Cá Entre Nós, esse bate-papo tranquilo e gostoso de todas as semanas, eu já quero perguntar para a senhora o que é avaliação neuropsicológica? Então, vamos lá, sua primeira pergunta, né? O que é a avaliação neuropsicológica, né? Então, assim, basicamente, é a avaliação das funções cognitivas que estão preservadas ou comprometidas, né? A gente avalia as funções comprometidas, mas avaliamos também as preservadas, né? Por exemplo, no caso de crianças, essas funções elas podem até estar acima da média, né? Crianças com superdotação, um QI acima da média, enfim. E as funções comprometidas, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho de cada uma delas: memória, atenção, funções executivas, praxia visomotora. Então, tem uma série de funções, né? Os processos atencionais são diferentes processos atencionais, diferentes processos de memória. Então, tem uma série de funções cognitivas que a gente precisa avaliar. Nós dizemos, né, costumamos dizer que é um mapeamento cognitivo, tá? Os médicos, muitas vezes, eles não conseguem fechar esses casos, né, neurológicos ou psiquiátricos, enfim, por meio, né, apenas, entre aspas, de exames de neuroimagem, exames laboratoriais. Então, eles solicitam esse processo de avaliação neuropsicológica porque eu posso ver o paciente mais funcionalmente, né? Então, o médico vê o paciente anatomicamente, vamos dizer assim, né? Além de outros exames clínicos, e eu vejo o paciente mais funcionalmente, ok? Então, em resumo, né? Eu ajudo, auxilio o profissional, seja o médico, seja a escola,
fornecendo subsídios para uma conclusão diagnóstica. A gente diz que é um diagnóstico interdisciplinar, né? A não ser que sejam casos, como a gente diz, casos de livro, né? Casos muito clássicos, ou então casos que já estejam avançados, né? Aí isso é possível, talvez um profissional só conseguir fechar esse diagnóstico, né? Mas os outros tipos de casos, a gente precisa fazer uma avaliação interdisciplinar, tá ok? E em quais contextos pode-se fazer avaliação neuropsicológica? Respondendo então, vamos passar para a segunda pergunta. Em que contextos que a gente pode fazer essa avaliação, né? A gente faz então na área infantil, em adolescentes, adultos, idosos, né? Então, na área infantil, como eu falei, a gente pode fazer avaliação de suspeita de uma superdotação, de altas habilidades, ou ao contrário, né? Uma suspeita de uma deficiência intelectual, por exemplo, que é uma coisa que não aparece num exame, né? A não ser que exista uma lesão, né? Uma criança que teve uma falta de oxigenação, por exemplo, né? Ou no caso de um TCE, que é um traumatismo crânioencefálico, isso pode aparecer num exame, mas mesmo assim é importante a gente avaliar qual que é o nível de prejuízo na vida dessa criança, né? Então, casos de superdotação, de deficiência intelectual, de TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, distúrbios de aprendizagem, como a dislexia, desortografia, né, disgrafia, quadros de TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e entre alguns outros casos, né, quadros comportamentais também, como transtorno opositor desafiador, enfim, tem uma série de questões que a gente avalia na avaliação neuropsicológica infantil, tá? Adolescentes seria mais ou menos a mesma coisa, né? Acaba entrando um pouco mais a parte emocional, porque é uma fase bastante específica, né, da nossa vida. E no caso de idosos, a gente costuma dizer que a gente faz um diagnóstico diferencial, né? Entre um processo de envelhecimento normal, né? Ou um caso de comprometimento cognitivo leve, que vamos dizer que seria um caso intermediário entre quadros de demências e um envelhecimento normal, ou uma avaliação de demência, né, que também são várias, né, a gente fala mais do Alzheimer, que realmente é a que tem mais ocorrência, né, mas a gente tem vários tipos de demência, inclusive algumas potencialmente reversíveis, né, dependendo um pouco de quando se descobriu, né, e da adesão do paciente ao tratamento, tá ok? Bom, quais são as principais questões a serem respondidas, Nelson, na avaliação, né? Então, assim, existe prejuízo em alguma função cognitiva, né? Essa função é aquela que o paciente realmente me traz a queixa. Muitas vezes os pacientes falam, eu estou esquecida, eu esqueço a chave, eu chego na cozinha e esqueci o que eu fui pegar, né? E quando a gente vai ver, não é uma questão de memória, né? Pode ser uma questão mais atencional, por exemplo, tá? Ou alguma outra dificuldade, enfim. Pacientes com quadros psiquiátricos costumam ter dificuldades cognitivas e isso fica muito confuso, né? É um quadro neurológico, né? Então é um declínio cognitivo ou é uma perda cognitiva secundária a esse quadro psiquiátrico, tá? Então a gente precisa diferenciar isso. Eu preciso ter, né, como eu falei no começo, esse conhecimento em neurociências e para saber, por exemplo, uma lesão em determinada área costuma causar que tipo de alteração, né? Então, assim, isso depois eu vou falar um pouquinho, então isso já me traz muitas hipóteses, né? Então, facilita um pouco o meu trabalho. É claro que eu não vou fechar os olhos, né, para o resto do quadro. A avaliação não é uma receita de bolo em que eu vou aplicar todos os testes em todas as pessoas, né? Mas me ajuda, esse conhecimento me ajuda já a ter um direcionamento no meu processo de avaliação, né?
Uma outra resposta, Nelson, que eu preciso trazer, eu preciso acompanhar o curso, né? Saber qual que é o impacto na vida dessa pessoa, né? Então, na questão de relacionamento social, conjugal, como pai, na questão do trabalho, né? O manejo da casa, de finanças. Tem muitas pessoas que precisam de laudo, né, do laudo médico, se esse paciente ele pode continuar dirigindo, por exemplo, tá? Então, essas são algumas das questões que a gente consegue responder através aí da avaliação. E uma última resposta que a gente tem como objetivo, Nelson, é planejar um processo de reabilitação, né? Não adianta só eu diagnosticar. Então, assim, eu preciso planejar qual que é a reabilitação que esse paciente precisa. É uma fono, né? Uma fonoaudióloga, no caso de uma afasia, por exemplo, uma dificuldade na fala, é uma modificação no ambiente, né? Tem pacientes com casos de Alzheimer já muito avançado, que esquecem, inclusive, onde ficam as coisas em casa, né? Então, a gente pode trabalhar com placas mesmo de localização, onde é o quarto, onde é o banheiro, tá? Então, tem uma série de modificações, o que a gente não consegue recuperar no cérebro, porque um cérebro idoso é diferente da gente pensar num cérebro infantil, a gente precisa dessas modificações no ambiente, tá ok? Doutora Marina, quais as etapas da avaliação infantil? Elas não mudam muito quando eu penso numa avaliação infantil, numa avaliação de adulto, de adolescente, de idoso, né? No caso da avaliação infantil, é claro que eu vou resgatar lá desde o parto, da gestação, né, dos marcos de desenvolvimento, então a questão motora, sentar, engatinhar, o sustento cefálico primeiro, o sustento de tronco, né, depois que idade que começou a falar. Então tem uma série de coisas que eu preciso investigar para já saber se já existia alguma coisa prévia, né? Vou investigar o início do processo de escolarização, desde da educação infantil, se já existiam dificuldades, né? Às vezes a gente deixa um pouco como sinais de alerta, mas é importante avaliar essas dificuldades o mais precoce possível, né? E aí vou direcionar a queixa, né? Para poder fazer a minha avaliação. Tá? Isso no caso da avaliação infantil, né? De adolescentes, mais ou menos a mesma coisa, né? Eu também vou levantar esses tópicos, vou me aprofundar em algumas questões específicas aí da adolescência, né? Que é uma época que tem muitos aspectos, né? Muitas características inerentes à fase da adolescência, né? Algumas questões comportamentais, emocionais, né? E a parte cognitiva, claro que as demandas mudam em relação a uma criança, né? Então a demanda escolar é muito maior, mas aí vou dar continuidade ao meu processo de avaliação. E nos idosos, quais são essas etapas? O que modifica em relação às avaliações infantis? No caso do idoso, então a revisão da história, talvez eu não precise voltar tanto nessa parte, né, gestacional e tudo mais, a não ser que exista uma coisa importante, né, que o paciente precisa me dizer. Mas geralmente eu começo assim, se existem casos semelhantes na família, alguma coisa assim, e acabo focando mais a partir do nível de formação, da questão ocupacional, tá? Então, essa seria as etapas da avaliação, aí, diferenciando um pouco o público infantil e adulto e idoso, tá bom? Uma outra etapa, Nelson, a gente chama de diagnóstico topográfico, né? O que é isso? É quando os médicos nos mandam exames, né? Que ajuda muito no nosso processo de avaliação, né? Embora eu não tenha que dominar a leitura de uma imagem, como eu falei, é importante eu saber o que cada área é responsável, né? Por qual função cognitiva, e a partir do momento que eu leio um laudo de imagem, eu já consigo formar a minha terceira etapa, né, no processo de avaliação, que são as hipóteses que eu vou testar, né? Então, como eu falei, eu não vou fechar os olhos para outras coisas, mas eu já levanto algumas hipóteses, né, a serem testadas, tá? Isso em todas as idades, tanto infantil quanto adulto e idoso.
A partir dessas hipóteses, eu vou selecionar minha bateria de testes, né? Então, a gente tem testes, tem questionários que às vezes os pais respondem, às vezes as escolas respondem. No caso de adulto e de idoso, familiares respondem, né? Então, eu vou selecionar esses testes a partir daquilo que eu acho mais importante, né? E necessário, na verdade. Uma outra etapa, Nelson, seria então a correção e a interpretação desses testes, né? Eu costumo falar que isso não é uma coisa mecânica, senão seria, né, simples. Eu jogo os resultados no computador, né, numa tabela, tenho os números e ok. Mas não, tem muita coisa qualitativa que acontece no processo de avaliação, né? Se eu for citar isso aqui, a gente seria mais um bate-papo aqui, cá entre nós, tá bom? Então, e a última etapa, a gente vai fazer a entrevista de devolutiva ao paciente e aos familiares, né? O paciente ele tem direito a saber, por mais que, vamos dizer que seja um caso avançado de algum tipo de demência, vamos dizer, no caso de idoso, né? Ele tem direito de saber, né? A gente pode mudar, assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, de câncer, a gente muda algumas palavras e tudo mais, né? Pode ser que ele já não tenha mais a compreensão completa do caso, tá? Mas ele tem, né, o direito de saber qual que foi o resultado, tá ok? Então, Nelson, assim, falando brevemente aí dessa parte da revisão, eu vou fazer uma revisão da história médica, né? Então, eu vou ler os exames de neuroimagem, né? Tudo que foi possível, que não, assim, eu não entro na área de outro profissional, mas algumas coisas eu tenho que saber, inclusive, né? Os médicos, eles pedem exames para confirmação, exclusão até de infecções, né? Então, que podem causar quadros de demência, né? E no caso infantil, a gente também pode, por exemplo, se eu souber que a criança tem um quadro de epilepsia, isso já me guia um pouco para saber que ela tem uma doença prévia, né? Embora alguns quadros a gente fala que são teoricamente benignas, né? Alguns tipos de epilepsia, isso já me ajuda a ter uma ideia de se essa criança tem alguma coisa, né? Eu preciso excluir quadros de humor, né? Então, como eu disse, pessoas, por exemplo, uma pessoa que está ou tem de forma orgânica um transtorno de ansiedade ou uma depressão, é uma pessoa que provavelmente estará apresentando um comprometimento cognitivo, né? Quando a gente está ansioso ou deprimido, a gente não presta atenção, né? No que está fazendo, no que está assistindo, ao dirigir, enfim, no dia a dia, né? Então, isso provavelmente vai trazer um quadro aí de dificuldade cognitiva, tá? A gente investiga os fatores protetivos, né? Então, que isso é ao longo da vida, não é do dia para a noite, né? Então, hoje se fala muito na questão da saúde, dos cuidados, né? Então, fatores protetivos são a escolaridade, nível ocupacional e aí alimentação, né? Cuidados com a vida e tudo mais. E tem os fatores de risco também, né? Então, por exemplo, pressão, alteração de colesterol, tabagismo, uso de álcool, falta de vitamina B, D. Então, tem uma série de fatores de risco que é importante a gente saber também, tá? O histórico familiar, né? Se tem algum caso positivo na família, semelhante. E quais são os medicamentos em vigência no momento da avaliação, tá ok? Então, eu falei já um pouquinho do diagnóstico topográfico, né? Que é a questão dos exames, para reduzir um pouco o meu campo de busca, né? E essa redução, né? Permite, assim, que eu seja menos... Nós percamos menos tempo no processo de avaliação e que eu seja menos invasiva, ou seja, não faça coisas que o paciente não precisa ser submetido, certo? O levantamento de hipóteses também, né? Então, poupam a energia, o trabalho do profissional e um eventual desgaste ao paciente, tá ok? Então, uma coisa extremamente importante, né? Eu destaco muito, né? Quando eu dou aula, coisas assim, e no meu dia a dia,
é que a correção dos testes, né, e a elaboração do laudo não é uma coisa meramente quantitativa, né? Então, eu preciso... Às vezes eu posso observar que a criança é extremamente hiperativa, ela não para, ela pede para ir beber água, ela pede para ir no banheiro, ela não consegue ficar na mesma tarefa, né? Então, além dos resultados nos testes, eu estou observando também algumas dificuldades da criança, né? E, enfim, do adulto, do idoso, isso vale para todas as idades, tá? E na entrevista, então, eu vou, claro, dar o retorno do resultado, né? Olha, né, não é, eu acho, eu concluí, algumas coisas eu posso inferir, né? Então, vou dizer, olha, cheguei a essa conclusão, acho que o paciente tem isso ou tem aquilo, e vou planejar junto com a família um trabalho de reabilitação. Quais as funções cognitivas que são avaliadas? Então, quais são as funções cognitivas que nós avaliamos, Nelson? Então, a gente avalia as funções executivas, tá? Processos atencionais, os processos de memória, então a gente tem a memória semântica, memória imediata e operacional, memória episódica, que pode ser verbal e visual, e de evocação imediata e tardia. Depois eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? A questão da linguagem e a questão da visopercepção e visoconstrução, tá? Então, assim, de uma forma também um pouco breve, isso também renderia aí mais um bate-papo, tá bom? Pode ficar para uma próxima, né? Já fica a dica aí cá entre nós. Então, as funções executivas são as nossas habilidades cognitivas, né? Comportamentais, que possibilitam nossos comportamentos no dia a dia, né? Nossas estratégias, nosso raciocínio. Então, desde coisas aparentes simples, então eu vou acordar e vou pôr determinada roupa de acordo com o tempo, e aí eu tenho tais compromissos, então eu tenho que sair com tanto tempo de antecedência, né? Então, esse é meu planejamento, e eu também tenho que ter uma flexibilidade cognitiva. Então, de repente, tem um desvio no caminho, tem um acidente, ou eu esqueci, algum compromisso muda, né? Então, eu tenho essa flexibilidade, eu tenho que ter essa capacidade de montar um plano B, tá? Às vezes, isso pode gerar um pouco de ansiedade, mas eu preciso conseguir montar um novo plano conforme a mudança de contingência do ambiente, tá ok? As funções executivas também abarcam as questões comportamentais, né? O paciente ele pode ir, por exemplo, de uma extrema apatia a uma euforia, né? Então, um exemplo assim extremo mesmo de euforia seriam aqueles pacientes que perdem o filtro do que falam, fazem comentários inadequados, até sair na rua sem roupa, tá? Mas isso são quadros extremos mesmo, né? Bom, pensando um pouquinho aí, então, na questão atencional, como eu falei, a gente tem diferentes processos de atenção. O tempo todo a gente tem que estar prestando atenção, né? Senão eu posso estar aqui falando, e se vocês não prestarem atenção, vocês vão pegar parte, né, trechos das informações. E aí depois vão perguntar e vocês vão falar, nossa, eu esqueci, acho que eu tô com problema de memória, né? Mas não é de memória, é de atenção. A gente chama de atenção concentrada, atenção sustentada, tá? E a gente precisa disso o tempo inteiro, né? Eu posso ter uma capacidade atencional também, que a gente chama de atenção seletiva. Então, eu estou aqui conversando com vocês, tem barulho na rua, né? Enfim, então eu preciso inibir esses estímulos e focar aqui no que eu estou fazendo, né? Então, eu estou selecionando um estímulo e meu cérebro está inibindo outros estímulos, né? E a gente tem atenção alternada e dividida, que tem uma diferença muito pequena. Atenção dividida é fazer coisas ao mesmo tempo, né? Então, o errado, né, de dirigir falando no celular, por exemplo, eu preciso prestar atenção no dirigindo e precisa minimamente prestar atenção na conversa, né? Eu falo, dá aquele delay, ou a gente fala alguma coisa sem sentido, né? Enfim,
e isso é atenção dividida, e atenção alternada eu alterno em segundos, tá? O meu processo atencional, que é o que a gente vive muito num ambiente de trabalho, né? Eu estou fazendo alguma coisa, eu respondo uma pessoa, eu volto, eu respondo um e-mail, eu respondo um ramal, né? Então, a gente precisa desses processos atencionais, tá? Doutora, quais são os processos e tipos de memória? O que significa memória episódica? Falando um pouquinho da questão de memória, então, né, eu disse que a gente tem vários processos de memória, a gente tem a memória de curto prazo, né, que são segundos, por exemplo, um número de telefone. E se eu não ficar reverberando essa informação, essa informação ela não se consolida e não vira uma memória episódica, tá? Então, reverberando ou verbalmente, né? Então, repetindo o número de telefone. Sei lá, 32337754, vamos supor. Né? Ou então, reverberando uma imagem, né? Às vezes eu passo num lugar, quero guardar informações daquele lugar. Se eu não reverberar isso, a gente tem uma série de estruturas cerebrais, isso não vai se consolidar numa memória episódica, tá? A memória episódica é tudo o que eu fiz hoje, ontem, semana passada, tá? Então, conversas, o conteúdo de um filme que eu assisti ontem, de um livro, né? Pode ser um conteúdo verbal ou um conteúdo visual, né? Então, uma conversa seria, claro, conteúdo verbal, né, Nelson? E um livro seria um conteúdo visual, evidentemente, tá? A gente tem um outro tipo de memória que a gente chama de memória semântica, né? Que é tudo que a gente aprendeu ao longo da vida, formal ou informalmente, né? Então, assim, o que eu aprendi na escola, na minha casa, isso a gente lembra coisas a partir de 5 anos, né? Antes são coisas que nos contam, e parece que a gente tem essa memória, né? Talvez uma memória emocional. Mas, assim, então, por exemplo, no 11 de setembro, nós não estávamos lá, né? Acho que a maioria de nós, né, não estava lá. Mas a gente aprendeu sobre isso, né? Daqui a um tempo a gente vai poder contar sobre essa época da pandemia, né? Então, são coisas, no caso, a gente viveu, né? Então, são coisas que a gente viveu ou aprendeu. Por isso que pacientes com declínio de memória ficam num discurso muito melancólico, né? Às vezes, quando eu casei, quando eu era jovem, porque essa memória é a única que eles têm preservada, né? Mas claro que isso já é num nível bem acentuado, de não reconhecer já pessoas, né, e tudo mais. Doutora Marina, na área infantil, a questão da linguagem, o que é avaliado? A questão da linguagem, então, na área infantil, Nelson, eu vou avaliar escrita, leitura, né? Então, para investigar quadros, por exemplo, de dislexia, de desortografia, e entre outras possibilidades, tá? E de forma geral, eu vou avaliar sempre compreensão, capacidade de fluência do discurso, tanto da criança quanto do idoso, né? A expressão, se ele mantém um encadeamento de ideias, tá? E claro que uma função, ela influencia imensamente na outra, né? Então, a linguagem depende da memória, a linguagem depende da questão atencional, das funções executivas, existe um planejamento do que eu vou falar, né? Do meu discurso. Tá ok? Então, as alterações de linguagem são de hemisfério dominante, né? As principais dificuldades, Nelson, são na expressão e na compreensão, né? Então, a gente tem a afasia de Broca e a afasia de Wernicke. Então, a afasia de Broca é uma alteração na fluência, né? A gente fala que o paciente ele fica com um discurso meio que telegráfico, né? Faltando elos de ligação, ou fica... como que é aquilo que eu uso para beber, né? Aquilo começa com xi, por exemplo, uma xícara, né? O outro tipo de afasia é a afasia de compreensão, né? O paciente ele tem dificuldade em compreender instruções, né? Comandos, então, por favor, vai buscar um copo d'água para mim. Então, ele não consegue entender. E pode ter afasia mista também, tá ok?
A percepção e aviso construção eu também vou avaliar em todas as idades, né? Então, seriam lesões num hemisfério não dominante, né? Então, que não é a área da linguagem. Então, assim, desde pequena a gente precisa associar, juntar os símbolos, por exemplo, B é um risquinho e 2 bolinhas, né? Então, eu vou aprendendo a fazer essa união dos símbolos através de jogos, de texturas, de materiais, por isso que tem aquelas brincadeiras de barbante, de purpurina, de recorte e colagem, né? Para eu ir aprendendo a construir aquilo que o meu cérebro vê, né? E dar um sentido para isso, tá? A gente pode ter um declínio dessa função também no caso dos idosos, tá? Por exemplo, um quadro não é comum, tá? Chama prosopagnosia, é o paciente que ele deixa de reconhecer faces, tá? Bom, então, assim, bem em resumo, Nelson, voltando até uma das questões que a gente fez, qual que é a principal questão que eu preciso responder a partir do meu processo de avaliação, que é o que eu vou entregar para quem me encaminhou, né, o médico, a escola ou a família mesmo que procurou por conta própria. Eu encontrei algum prejuízo em alguma função cognitiva, né? Porque tem avaliações que não houve dificuldade, né? Às vezes é uma coisa muito pontual, uma dificuldade emocional, mas o paciente ele não está com dificuldade cognitiva, tá? Em que nível é importante eu saber, né? Qual que é o nível de prejuízo na vida dessa pessoa e qual que é o plano de reabilitação. Então, esse é o nosso tripé, né? Existe algum prejuízo, em que nível e qual que é o plano de reabilitação. Tá ok? Doutora Nosso, muito obrigado por esse bate-papo gostoso e esclarecedor. E agora nós vamos deixar o nosso espaço para que a senhora possa deixar os seus contatos e também uma mensagem aí para os nossos seguidores. Eu agradeço muito, Nelson, pelo convite. Foi uma honra enorme, viu? Cá entre nós. Eu vou deixar meus contatos, tá? E estou aberta, né? Disponível a perguntas, discussões, enfim, o que for necessário, tá ok? Então, o meu e-mail é marinalbn@uol.com.br e o telefone do meu consultório é 99191 1141. Então, cá entre nós, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau. Conversei com a doutora Marina Liberalesso Neri. A semana que vem teremos uma nova entrevista, sempre escolhida por você. Isso mesmo, você que nos segue nas redes sociais e também que envia o seu e-mail sugerindo a pauta a ser tratada aqui no Cá Entre Nós. Lembrando que você precisa se inscrever no canal. Inscreva-se, acione o sininho para que você possa receber as notificações. E também, se você gostou dos vídeos, vamos compartilhar os vídeos. Faça o seu comentário no nosso canal, isso é muito importante e nós vamos ficar muito contentes. A semana que vem estaremos de volta com mais um Cá Entre Nós. Solta a vinheta!